Agora que nós já vimos sobre os dispositivos que podem ser utilizados para a tomada de água, vamos ver sobre barragem de nível, sua definição e também sobre o seu dimensionamento. A barragem de nível ou barragem de regularização de nível é um muro de pequena altura, de 1 a 2 metros, geralmente 1,5 m, que é construído perpendicularmente a um curso d'água. Qual é a finalidade da barragem? Dotar o curso de água de altura de lâmina d'água que seja suficiente para a derivação ou captação de suas águas. Então, digamos que no estudo de concepção vocês encontraram, para abastecer uma determinada comunidade, um riozinho que tem uma vazão mínima outorgável superior à vazão de demanda calculada. No entanto, esse riozinho tem um nível que é insuficiente para a colocação dos dispositivos de tomada. Então, você não consegue lá em 30, 40, 50 centímetros colocar adequadamente a estrutura. Uma caixa de tomada, por exemplo. Então, o que você faz? Constrói um muro de pequena altura, que é chamado de barragem de nível, ou quando é uma estrutura mais simples, que é feita com blocos de pedra colocados lá no curso d'água, a gente chama de enrocamento. Então, barragem de nível e enrocamento são estruturas que elevam o nível de água do manancial para possibilitar, então, a sua captação, de colocar o dispositivo de captação lá no curso d'água. Quais as aplicações da barragem de nível? Pequenos cursos d'água, como é o caso do Lajeado Pardo, que abastece a cidade de Frederico, como a gente já viu, quando a captação direta não pode ser aplicada, porque não tem nível, e só deve ser utilizada quando a vazão mínima do curso d'água supera a demanda média do dia de consumo máximo. Isso bem importante, como a gente já viu. Aqui nós temos uma vista em planta, um exemplo dessa estrutura, barragem de nível, também em corte. Então vejam que a barragem de nível é essa estrutura aqui perpendicular, um murinho colocado no curso d'água, e a montante são colocados os dispositivos de captação. Nesse caso aqui, o exemplo é de uma tubulação de tomada, com crivo. Aqui no corte dá para ver onde fica o nível da água, ombreira da barragem, aqui onde fica a tubulação de tomada, e aqui no fundo também tem uma tubulação de descarga, porque o rio tem que continuar fluindo. Agora a gente vai ver os passos utilizados no dimensionamento da barragem de nível. Primeiro a gente vai adotar uma altura, depois calcular a base da barragem e por último o vertedor. Quanto à altura da barragem de nível, ela deve permitir o adequado posicionamento da tomada de água. Se recomenda pelo menos 60 centímetros acima do fundo, isso aqui é para evitar o arraste de lama, e não menos que 0,20 metros abaixo do nível de água mínimo garantido pela barragem. Isso aqui é para evitar a entrada de ar na tomada de água. Considerando esses valores, a altura externa da barragem de nível dificilmente é superior a 1,5 metros, e é esse geralmente o valor adotado nos projetos. Para o cálculo da base da barragem de nível, esse B, a gente utiliza essa equação. Aqui nós temos a aplicação prática do conteúdo que a gente vê lá na disciplina de fenômenos de transporte, força sobre superfícies submersas. Nesse caso aqui, na barragem de nível, a gente tem que ter um equilíbrio entre as forças, a força exercida pela água e a força exercida pela barragem. Então, calculando as forças resultantes, local de aplicação dessas forças e fazendo análise dos momentos, nós chegamos nessa equação. Depois, vocês podem tentar fazer esses cálculos, aplicando o que vocês aprenderam na disciplina de fenômenos de transporte, e tentar chegar nessa equação. Vale a pena o exercício, tá? Não é tão complicado assim como parece. Depois de adotar a altura e calcular a base, nós podemos dimensionar o vertedor. Geralmente, se adota para barragem de nível o vertedor com perfil Krieger, que é esse perfil aqui, que a gente vai ver como é que a gente dimensiona, encontra essas coordenadas. Coloquei essa figura só para mostrar onde está esse perfil Krieger. Aqui nós temos a vista em planta da barragem de nível e aqui a vista em perfil Krieger. É isso aqui, é esse formato que a gente quer obter para a nossa barragem. No projeto do perfil Krieger, nós utilizamos valores tabelados.
Coordenadas para o traçado do perfil Krieger para vertedor de barragem. Então, são esses aqui. Então, o que tem que fazer? Primeiro, a gente utiliza essa fórmula para obter o valor de HC. HC é a altura máxima da lâmina d'água sobre a soleira do vertedor. Para encontrar HC, primeiramente, a gente tem que conhecer a vazão que escoa pelo vertedor, que é a vazão de cheia, e o L, que é o comprimento da soleira do vertedor, que vai ser, geralmente, a largura do rio. Tendo o HC, a gente vai para essa tabela. Essa tabela ela foi obtida para valores de HC igual a 1 metro. Então, o que a gente tem que fazer? Para o valor que a gente obteve de HC, a gente vai multiplicar cada uma dessas coordenadas, x e y, e vai construir uma nova tabela. Nessa nova tabela, então, com os valores de x e y obtidos, é possível construir um gráfico que será o traçado do vertedor Krieger. Aqui temos o exercício, dimensionar uma barragem de nível em concreto simples com perfil Krieger para a vazão de cheia igual a 1.200 litros por segundo. A largura do córrego no local da barragem é de 3 metros e a vazão residual para atender aos usos de jusante e a vazão ecológica é de 45 litros por segundo. Então, tentem fazer esse exercício de acordo com os passos que eu demonstrei aqui na aula e depois eu vou gravar um vídeo com a resolução, tá ok? Tarefas para essa semana, então. Além dos exercícios que eu deixei aqui na aula, nos vídeos, eu vou enviar mais uma lista para vocês. E, além disso, vocês terão que ler a norma NBR 12213 e os capítulos de livro referentes a mananciais e captação. Além disso, é bom que vocês façam, eu recomendo, um resumo dos tipos de captação. Então, façam uma tabela com 3 colunas, colocando os tipos de tomada de água, por exemplo, tubulação de tomada, caixa de tomada, canal de derivação, captação flutuante. Em que casos cada um desses tipos de tomada se aplica e em que casos cada um desses tipos de tomada não se aplicam. Tá ok? Eu acho que isso vai facilitar bastante o estudo de vocês depois. Então, a princípio era isso. Um bom estudo e uma ótima semana a todos.